Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Olá. É excelente ter a companhia de quem nos ouve para mais esta análise detalhada. Hoje nós vamos, explorar algo que, no fundo, acho que todo ser humano já vivenciou. Com certeza. Ou, pelo menos, já teve aquele calafrio só de imaginar, sabe? Nossa audiência pode pensar na seguinte situação. Alguém empresta o carro para um conhecido de confiança e no fim do dia a pessoa devolve o carro com a porta completamente amassada. Um clássico. Pois é, o pior, né? Uma empresa na qual a pessoa confiou todos os seus dados bancários, de repente deixa tudo vazar na internet, num ataque hacker. Nossa, isso é um pesadelo moderno. Totalmente. E a primeira pergunta, aquela reação visceral que surge na mente de qualquer um que passa por isso, é sempre a mesma. Alguém causou um estrago colossal. Então, Quem é que vai pagar por isso? exatamente, quem vai pagar a conta? E a nossa missão hoje é desvendar a mecânica por trás dessa pergunta tão simples, mas tão profunda. Para nos guiar, nós trouxemos um material muito direto ao ponto, focado em trechos de um documento acadêmico chamado Capítulo 02, Responsabilidade Civil, Conceitos de Evolução. Uhum. Material excelente, por sinal. É muito bom. E o nosso objetivo, até o final desta nossa conversa, é garantir que cada ouvinte entenda como a humanidade saiu lá daquela fase das cavernas, sabe? Da vingança física mais brutal e conseguiu construir esse sistema super complexo de compensação financeira que a gente usa hoje. No fim das contas, a história de como nós tentamos viver juntos sem nos destruirmos no processo. Esse é um ótimo ponto de partida. E vale ressaltar que a responsabilidade civil passa bem longe de ser apenas um debate engessado de tribunal ou um nicho só para advogados. Uhum. Ela é, na verdade, o sistema nervoso central da nossa vida em sociedade. A gente esbarra nela no direito penal, no direito administrativo, quando alguém compra um produto com defeito no mercado, ou até quando a gente simplesmente caminha pela calçada, né? É verdade, tá em tudo. Sem uma regra muito clara sobre como um dano deve ser consertado, as relações humanas entrariam em colapso rapidinho. Então, entender essa mecânica é entender a própria cola que mantém o nosso dia a dia funcionando em paz. Ok, então vamos destrinchar isso. Porque o conceito inicial que o nosso material apresenta parece super simples na superfície, mas eu aposto que tem muita engrenagem rodando por baixo. Ah, tem sim. Bastante. Base da responsabilidade civil no direito privado é definida ali como agressão a um interesse particular. Ou seja, existe uma norma, alguém vai lá e quebra essa norma, gerando uma atividade danosa. O resultado prático é que essa pessoa é obrigada a reparar o estrago. Exato. E como não dá para inventar uma máquina do tempo e simplesmente desfazer o que aconteceu, a gente resolve isso com dinheiro, com uma compensação financeira. A famosa indenização. Isso. Mas para a lei bater o martelo e dizer de forma categórica, você deve 10 mil reais, eu imagino que exista um critério rigoroso, né? Não é só sair apontando o dedo. Com certeza não é só apontar o dedo. A justiça precisa de um caminho lógico para chegar nessa conclusão. E esse caminho é construído sobre 3 pilares inegociáveis. 3 pilares. Isso. E se você tirar um único pilar dessa equação, a responsabilidade civil simplesmente desmorona. Não tem caso. O primeiro deles é a conduta humana. Certo. Para a lei se importar com o caso, precisa haver uma ação ou omissão voluntária. Alguém tomou a decisão de fazer algo errado ou escolheu fechar os olhos e não fazer algo que era seu dever. Espera um pouco, omissão também entra na conta? Entra, com certeza. Se uma pessoa simplesmente fica parada e não faz nada, ela pode ser forçada a abrir a carteira e pagar uma indenização? Sim, se essa pessoa tinha o dever legal ou contratual de agir. Para quem nos ouve visualizar melhor, imaginemos um salva-vidas de um clube particular. Ok. Ele está lá no posto dele, vê alguém se afogando na piscina, mas decide que vai continuar mexendo no celular e não faz nada. Nossa. Ele não empurrou a pessoa na água, não houve uma ação afirmativa de causar aquele afogamento, mas a omissão dele, o fato de não ter agido quando ele era pago e quando era esperado que ele agisse, é a conduta que gera a responsabilidade civil nesse caso. Faz todo sentido. Então a gente tem o primeiro passo, que é alguém agiu ou deixou de agir quando devia.
qual seria a próxima peça desse quebra-cabeça? A segunda peça é o dano. O dano. Parece meio óbvio, né? Mas não existe responsabilidade civil sem um prejuízo real e comprovado. Se eu dirijo de forma completamente imprudente, corto a frente do seu carro na avenida, mas por um milagre absoluto nós não batemos e ninguém se machuca... Apenas um susto. Exato. Apenas um susto. Você não pode me processar pedindo dinheiro só porque o seu coração acelerou. Tem que haver um prejuízo material ou imaterial. E esse dano se divide basicamente em duas frentes, que o material destaca bem. O patrimonial, que é o farol quebrado, a conta da oficina, a perda financeira direta. Uhum. E o extrapatrimonial, que é o que as pessoas popularmente chamam de dano moral. Esse atinge a reputação, a imagem, a integridade psicológica e a honra da vítima. E eu imagino que precificar esse dano moral deve ser uma dor de cabeça gigante para os juízes. Mas acho que isso é assunto para outro dia. Ah, sem dúvida. É muito subjetivo. Então temos a conduta do irresponsável de um lado e o dano sofrido pela vítima do outro. Mas só colocar esses dois elementos no mesmo ambiente não basta, né? Como a gente prova para a justiça que um causou o outro? Aí, nós chegamos ao nosso terceiro e último pilar, o nexo de causalidade. Nexo de causalidade. O nexo é a cola objetiva entre o que a pessoa fez e o prejuízo que aconteceu. É responder à seguinte pergunta: se essa conduta não tivesse existido, o dano ainda assim teria ocorrido? Entendi. Se a resposta for sim, então não tem nexo causal. E eu te digo, essa é a parte mais escorregadia de todo o processo judicial. Pensa bem, em um acidente de trânsito comum, isso parece bem fácil de provar. Por exemplo, o motorista avança ao sinal vermelho. Essa é a conduta. Certo. Ele bate na lateral de outro carro que dá perda total. Esse é o dano. A física básica daquela batida no meio do cruzamento é o nexo causal, certo? A ação gerou aquele resultado específico na hora. Mas e em situações que são menos evidentes? É exatamente aí que os tribunais passam anos e anos debatendo. Imagina que uma fábrica despeja produtos químicos em um rio de forma irregular. Ok, essa é a conduta. Conduta péssima, mas é a conduta. 10 anos se passam. Moradores daquela região começam a desenvolver problemas de saúde graves. Esse é o dano. Nossa, sim. Agora tenta provar o nexo de causalidade nesse cenário. Como a vítima vai provar de forma irrefutável que aquela doença específica veio daquela água específica poluída pela fábrica e não da poluição do ar de uma outra empresa da região ou até de fatores genéticos do próprio morador? É quase impossível ter essa certeza matemática. Sem um nexo muito bem estabelecido, a fábrica pode ter agido mal e os moradores podem estar doentes, mas juridicamente a responsabilidade civil não se fecha. A conta não bate. Caramba, é uma amarração muito rígida mesmo. E pensar que essa lógica toda de conduta, dano e nexo e o pagamento em dinheiro parece tão natural pra gente hoje. Mas se a gente voltar à fita, digamos uns 3 ou 4 mil anos na história humana, A paisagem muda bastante. muda completamente. Eu tenho certeza que não existiam planilhas de indenização financeira no homem de Neandertal ou nas primeiras tribos. Como as sociedades antigas resolviam essa equação quando alguém quebrava as regras e causava um dano? A resposta curta é, com muita violência. Eu imaginava. Se conectarmos isso a um cenário maior do que só o direito moderno, o passado era dominado pela vingança privada. Era a aplicação pura e simples da pena de talião, o famosíssimo olho por olho, dente por dente. Clássico. A lógica era estritamente física e retributiva. Se você quebrasse o braço do meu filho, eu tinha o direito legal e social de ir lá e quebrar o seu braço também. A ideia central não era restaurar o patrimônio ou compensar nada, era simplesmente transferir a dor. É um conceito brutal para quem nos ouve hoje, com certeza. Mas, de certa forma, se a gente tentar entrar na cabeça do homem antigo lá no início da civilização, era a primeira tentativa de criar um limite, não é? É uma forma de ver as coisas. Porque antes disso, se alguém pisasse no meu pé, eu dizimava a tribo inteira dessa pessoa. Era desproporcional. O olho por olho, pelo menos, dizia uma coisa importante. Calma, a punição tem que ter o mesmo tamanho exato da ofensa. Um senso primitivo de proporção. Exato. O problema é que isso devia gerar um ciclo de vingança sem fim.
Uma sociedade onde todo mundo vive se mutilando o tempo todo não consegue prosperar economicamente, não consegue plantar, não consegue comercializar. Perfeito. A vingança privada criava sociedades cegas e desdentadas, literalmente. E o grande salto tecnológico da justiça, o marco histórico que muda esse jogo, acontece em Roma com a Lex Aquilia. A famosa lei romana. Isso. O que os romanos perceberam foi muito engenhoso para a época. Punir o corpo não devolve o que foi perdido e só gera mais caos na cidade. Então a Lex Aquilia substitui aquelas punições corporais por penas proporcionais em dinheiro. Eles basicamente inventaram a etiqueta de preço para o dano. Que fascinante. Se você matasse o escravo ou o gado de alguém naquela época, você não era chicoteado na praça pública. Você tinha que pagar em moedas o valor mais alto que aquela propriedade teve no último ano inteiro. Doía no bolso, não na pele. Exatamente. E é por isso que até hoje, nos bancos da Faculdade de Direito, a responsabilidade extracontratual muitas vezes recebe esse apelido de responsabilidade aquiliana, em homenagem a esse marco. Foi a primeira vez que a justiça olhou para o bolso da pessoa e não para o corpo dela. Mas a evolução não para na Roma Antiga, né? Dando um salto temporal aí para a Idade Moderna, nós caímos no Código de Napoleão. Um documento importantíssimo. E aqui entra um conceito que domina o nosso senso de justiça até hoje. A ideia de que para uma pessoa ser forçada a pagar por algo, tem que ser, entre aspas, culpa dela. A responsabilidade civil virou sinônimo de investigar a intenção real de quem agiu. O Código de Napoleão cristalizou muito bem o pensamento da burguesia da época. A premissa máxima era a liberdade individual. Então, se o cidadão é livre para agir no mundo, ele só deve ser punido financeiramente pelo Estado se ele agir de forma culposa. Certo. O sistema passou a exigir que a vítima provasse não apenas o dano e o nexo causal, mas também que o ofensor agiu com dolo, que é aquela intenção de machucar de propósito. Quando a pessoa quer o resultado... Isso. Ou então com culpa no sentido estrito da palavra. Ou seja, provar que o ofensor foi negligente, imprudente ou imperito. Se não houvesse culpa comprovada, a lei considerava aquilo como uma mera fatalidade da vida, um infortúnio, e o prejuízo ficava 100% com a vítima. Essa regra de ter que provar a culpa do outro até faz sentido no mundo ali do século XVIII, século XIX, né? No mundo mais simples. Sim, a pessoa tá andando de carroça, bate em outra carroça numa rua de terra. É bem fácil ver quem estava prestando atenção na estrada e quem estava dormindo com as rédeas na mão. Exato. Mas o mundo mudou, e mudou muito rápido. Logo vieram as grandes indústrias, as máquinas a vapor enormes, depois os trens, os aviões cortando os céus. Como essa regra de Napoleão sobreviveu à complexidade da Revolução Industrial? A verdade dura é que ela não sobreviveu sozinha. Ela começou a entrar em colapso diante da complexidade técnica do mundo moderno. Como assim? Imagina um operário do início do século XX que perde o braço em uma máquina gigante e super complexa no chão da fábrica. Se a justiça aplicasse só a regra de Napoleão, esse operário acamado, sem dinheiro, teria que contratar alguém para investigar a máquina, entender de engenharia pesada e provar lá no tribunal que o dono da fábrica foi pessoalmente negligente na manutenção daquela engrenagem específica. Era uma missão impossível para um cidadão comum. Totalmente. O sistema de prova de culpa protegia os grandes empresários e esmagava as vítimas de acidentes complexos que ficavam desamparadas. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante para nossa audiência. Porque é aí que entra a chamada teoria do risco na jogada, certo? Isso mesmo. Porque, pensando bem, se uma empresa cria uma operação gigantesca que coloca um monte de gente em perigo diário só para dar lucro para os acionistas dela mesma, soa muito injusto que a vítima tenha todo o trabalho exaustivo de provar onde ocorreu a falha interna de manutenção. E é exatamente para corrigir essa injustiça histórica que o direito contemporâneo criou a figura da responsabilidade objetiva. Hoje, nós vivemos em um sistema dual no Brasil. De um lado, temos a regra antiga, a responsabilidade subjetiva, onde você tem que provar a culpa do ofensor. A regra clássica. Mas do outro lado, convivendo no mesmo sistema, temos a responsabilidade objetiva, baseada na teoria do risco. Essa teoria diz que se você explora uma atividade que, por sua própria natureza, traz riscos inerentes para os outros, você tem que arcar com os danos que ela causar. Independentemente da intenção. Independentemente de ter sido negligente ou não, a lógica é:
O lucro da operação é todo seu. Então, o risco de dar errado também é todo seu. A gente chama isso no direito de prescindir da prova de culpa. O juiz simplesmente não quer saber se a sua empresa fez todas as revisões periódicas na máquina. Ele só quer saber se a sua atividade causou o estrago. Causou? Paga. Isso muda o jogo completamente. Se a gente pensar no exemplo do transporte aéreo que o material traz. Uma companhia aérea transporta milhares de pessoas a 10 mil metros de altura todos os dias. Uma atividade de alto risco evidente. Exato. Se um avião cai, infelizmente, as famílias das vítimas não precisam formar uma equipe de investigadores especialistas em aviação para ir ao tribunal dizer: olha, a companhia aérea usou um parafuso paralelo na turbina 4 e isso foi uma imprudência clara. Ninguém tem tempo, energia ou dinheiro para isso depois de uma tragédia. Ninguém. A companhia exerce uma atividade lucrativa e de alto risco. Cobra muito caro por isso na passagem. Então, se o risco se materializa e o avião cai, a responsabilidade financeira cai inteira no colo dela de forma objetiva e direta. Só precisa provar a conduta do voo, o dano da queda e o nexo. Adeus jogo da culpa. Você resumiu perfeitamente. Isso equilibra as forças na sociedade contemporânea. A responsabilidade subjetiva continua sendo a nossa regra geral para nós, cidadãos comuns, esbarrando uns nos outros no supermercado. Mas a objetiva blinda a sociedade contra os grandes riscos industriais e de relações de consumo. E isso levanta uma questão importante sobre de onde vem a norma que foi quebrada, né? Com certeza, porque além dessa diferença sobre precisar ou não provar a culpa de quem causou o problema, existe uma outra forma fundamental de classificar de onde vem esse dever de pagar a conta. E isso depende muito do tipo de relação que as partes já tinham antes do desastre acontecer. Estamos falando da diferença entre conhecer a pessoa previamente e esbarrar num estranho na rua, porque a origem da norma violada divide as águas entre a responsabilidade contratual e a extracontratual. Exatamente essas duas. Vamos começar pela contratual, que eu acho que é mais intuitiva para quem nos ouve. Duas pessoas sentam, discutem os termos, escrevem um documento e assinam um contrato. Existe uma expectativa clara e escrita ali. Um acordo de vontades? Isso. E se um lado pisa na bola e não entrega o que prometeu, o dano nasce justamente dessa quebra de acordo. Mas na prática, o que muda de verdade lá no tribunal quando o problema nasce de um contrato assinado? O que muda, e de forma bem dramática no dia a dia jurídico, é o que chamamos de ônus da prova. Na responsabilidade contratual, a culpa do inadimplente, ou seja, daquele que não cumpriu o combinado, é presumida pela lei. Presumida. Sim. Imagina que alguém da nossa audiência é proprietário de um imóvel e o aluga para o inquilino. No fim do contrato de 30 meses, o inquilino devolve a casa com o piso da sala de estar completamente destruído. Que dor de cabeça. Pois é. Mas você, como dono da casa, não precisa provar que o inquilino foi negligente ao arrastar os móveis pesados sem proteção. Você só chega para o juiz e diz: meritíssimo, aqui está o contrato assinado dizendo que ele cuidaria da casa. E aqui está a foto do piso destruído na entrega da chave. A bola passa imediatamente para o lado do inquilino. Ah, entendi. É o inquilino quem vai ter que suar a camisa para provar que a culpa não foi dele. Ele vai ter que alegar e provar talvez um caso fortuito, como uma enchente imprevisível na rua que invadiu a casa e arruinou a madeira. O peso de se justificar perante o juiz é todo de quem quebrou a confiança inicial do contrato. Ah, o famoso ônus da prova. Basicamente, quem é que vai ter a dor de cabeça de reunir as provas e convencer o juiz? No contrato, quem não cumpriu já entra em campo perdendo de 1-0. Uma boa analogia. E do outro lado do espectro temos a responsabilidade extracontratual, que é a nossa velha conhecida romana lá do início, a responsabilidade aquiliana. Aqui não tem papel assinado, não tem aperto de mão anterior, não tem promessa. É uma relação crua entre completos estranhos que acabam cruzando o caminho um do outro da pior forma possível. Exatamente esse é o cenário. A responsabilidade extracontratual surge da violação de um dever jurídico geral, que não está escrito em nenhum contrato privado entre as partes, mas sim na própria lei de convivência da sociedade.
É aquele dever primordial e invisível de não causar dano a outrem. Faz sentido. Ninguém precisa assinar um termo de compromisso de manhã com todas as pessoas que estão andando na mesma calçada prometendo que não vai atropelar ninguém. A lei já impõe isso por padrão. Mas, diferentemente do contrato de aluguel que falamos, aqui a dinâmica de provar as coisas é um pouco mais dura para quem sofre o dano. Imagino. Pensa na seguinte cena descrita na fonte. Se o dono de uma loja tem uma vitrine de vidro caríssima voltada para a rua, um sujeito qualquer que ele nunca viu na vida passa pela calçada, pega uma pedra no chão e quebra a vitrine de propósito, só para vandalizar a loja. Um dano clássico. Como o dono da loja e o vândalo não têm contrato nenhum, a responsabilidade ali é 100% extracontratual. Nesse cenário, o ônus da prova, a dor de cabeça de mostrar quem foi que jogou a pedra, é toda do dono da loja, certo? Ele vai ter que arrumar a imagem de câmera de segurança da rua, vai ter que achar uma testemunha ocular, tudo para poder apontar o dedo para o vândalo no tribunal e dizer: foi a conduta dele que gerou meu dano. Exatamente. É muito mais trabalhoso do que só mostrar um contrato de aluguel que já estava assinado e guardado na gaveta. É o preço processual de não haver uma relação jurídica prévia para facilitar as coisas. Um pouco nessa nossa análise. Depois que toda essa poeira processual baixa, depois que fica claro quem errou, se foi num contrato ou na rua, e se a culpa era objetiva pela teoria do risco ou subjetiva. Quando a sentença sai. Isso. Quando o juiz finalmente bate o martelo e condena alguém a pagar uma indenização pesada. Qual é o verdadeiro propósito daquilo na visão da lei? Se nós olharmos de cima, a natureza jurídica da responsabilidade civil é sancionadora. É uma sanção do Estado contra o indivíduo, mas não é um castigo vazio e sem propósito. Existem 3 engrenagens, 3 funções muito diferentes, rodando ao mesmo tempo dentro do pagamento dessa punição. Quando a gente fala dessas 3 funções, acho que a primeira que vem à cabeça de quem nos ouve de forma automática é a função compensatória. Sem dúvida, é a mais evidente. É meio que a base de tudo que a gente discutiu até aqui. É a justiça olhando diretamente para a vítima e tentando, da melhor maneira possível, apertar o botão de desfazer no teclado da vida. O objetivo técnico é devolver a vítima ao status quo ante. Que é uma expressão em latim para o estado anterior. Isso, o estado exato e perfeito em que a vida dela estava antes do sujeito ir lá e estragar tudo. Alguém bateu no meu carro. O dinheiro da indenização paga a funilaria e o carro volta a ficar inteirinho na garagem. É uma tentativa de rebobinar a fita. O grande drama é quando não dá para rebobinar a fita, não é? Aí o direito esbarra nos limites duros da própria realidade. Você conserta um para-choque de plástico com facilidade, mas nenhum dinheiro do mundo conserta um braço que foi amputado numa máquina. Com certeza. O dinheiro não apaga a dor de perder um familiar no acidente ou a humilhação profunda de ter a intimidade exposta na internet para milhões de pessoas verem. O status quo ante é impossível de ser alcançado nesses casos trágicos. E como a lei lida com isso? É por isso que, na esfera do dano extra-patrimonial, do dano moral ou físico irreversível, a função compensatória usa o dinheiro de uma forma um pouco diferente. Não é para consertar o que não tem conserto, mas sim para criar um contrapeso de conforto financeiro para a vítima. É uma forma de tentar aliviar, na medida do possível, aquele peso absurdo que foi colocado sobre os ombros dela de forma injusta. E faz sentido tentar trazer algum alento. Mas a lei também não tem muita simpatia por quem causou o problema inicial, certo? Porque, além de tentar ajudar a vítima, a gente entra na segunda função do sistema, que é a função punitiva. E essa mira direto na testa do ofensor. Diretamente nele. O objetivo aqui é castigar mesmo. A indenização financeira tem que ser autossuficiente para gerar uma dor real no bolso daquele que foi negligente. É como se a sociedade como um todo dissesse para a pessoa: você não prestou atenção, você machucou alguém que estava quieto e agora vai doer pesado no seu patrimônio privado para você aprender a lição e pensar 2 vezes antes de ser imprudente de novo. A função punitiva é essencialmente pedagógica. Pensa bem, sem a ameaça real de perder patrimônio, de ver a conta bancária esvaziar, o ofensor poderia simplesmente encarar o risco de machucar os outros como um custo aceitável de fazer negócios. Uma rúbrica na planilha. Exato. E isso nos leva diretamente à terceira e mais ampla engrenagem de todas, as que vimos. A função socioeducativa,
que também é muito conhecida no meio acadêmico como desmotivação social. A responsabilidade civil, nesse estágio, não olha apenas para o passado e para aquelas duas pessoas envolvidas no processo. Ela olha para o futuro e para a sociedade inteira. Isso é fascinante demais. A função socioeducativa é quando o caso vira uma espécie de megafone, né? Nossa audiência pode pensar naquelas multas bilionárias contra gigantes da tecnologia por vazamento de dados de usuários, ou naquelas montadoras de veículos que colocam carros com freios defeituosos na rua sabendo do risco. São os melhores exemplos. Quando a justiça aplica uma condenação pesadíssima contra essas empresas, aquilo não é só para encher o bolso da vítima que sofreu um acidente na estrada ou teve o cartão clonado. Aquele valor astronômico é um recado super claro para todos os outros conselhos de administração no mundo inteiro. É a sociedade gritando. Condutas lesivas como essa não serão mais toleradas. Melhorem os seus produtos hoje ou vocês serão os próximos a falir no tribunal. Serve para desmotivar qualquer outra empresa ou pessoa que estivesse pensando em pegar um atalho perigoso. É o poder simbólico enorme da reparação civil. Ela restabelece o equilíbrio jurídico das coisas e aquela sensação gostosa de segurança de que as regras ainda valem a pena. E é por tudo isso que os conceitos abstratos de conduta, dano e nexo causal extrapolam os livros antigos e moldam o comportamento coletivo nas ruas. Verdade. Se o engenheiro calcula a margem de segurança de uma ponte hoje, a responsabilidade civil está sussurrando no ouvido dele para ele não errar o cálculo. Se um hospital cria protocolos de higiene mais rígidos, a responsabilidade civil está ali presente. Ela atua preventivamente, pelo medo da sanção, antes mesmo de atuar corretivamente depois da tragédia. Então, amarrando tudo isso que a gente conversou, o que tudo isso significa na nossa vida? A gente percebe que a responsabilidade civil é, no fim das contas, uma rede de segurança invisível em que todos nós deitamos todos os dias. Uma boa imagem. Quando a gente sai de casa de manhã cedo para ir trabalhar ou quando fazemos uma compra online de noite no sofá, o que nos dá coragem para interagir com estranhos e com empresas desconhecidos é saber que essa rede forte existe. É saber que a nossa sociedade evoluiu o suficiente para dizer: se alguém ultrapassar a linha e te prejudicar, existe uma mecânica clara, proporcional e implacável para fazer as coisas voltarem para o eixo. É a fundação absoluta da nossa paz social contemporânea. Sem ela, seria o caos. Seria. Mas antes da gente encerrar e se despedir de quem nos acompanha, tem um detalhe espalhado bem no fim do nosso material base que eu acho fascinante trazer. É sobre quem exatamente sofre essa punição implacável da lei. Opa, qual detalhe? Nós passamos todo o tempo aqui assumindo que quem causa o dano tem a capacidade legal de pagar por ele e responder pelo ato. E eu não digo capacidade de ter muito dinheiro no banco, mas a capacidade civil, jurídica mesmo. A pergunta que fica é: o que acontece quando quem quebra a regra da sociedade e causa um prejuízo gigantesco é um menor de idade? Um adolescente de, sei lá, 15 anos. Peraí. Um menor de 15 anos não pode assinar um contrato válido sozinho perante a lei. A legislação protege o menor de idade justamente porque entende que ele ainda não tem maturidade para as coisas do mundo. Correto. Então, se ele não tem capacidade plena para os atos da vida civil, a lógica seria que ele simplesmente saia ileso da situação toda e a vítima que se vire com o próprio prejuízo. É aí que está o pulo do gato genial do direito. E é brilhante observar como o sistema se defende para não deixar a vítima na mão. Lembra daquela diferença fundamental entre a responsabilidade contratual e a extracontratual que discutimos? Lembro, contrato assinado contra o dever geral na rua. Isso. Se esse adolescente de 15 anos tentar assinar um contrato complexo de locação de uma casa e por acaso destruir o imóvel inteiro por dentro, ele pode sim escapar da responsabilidade contratual pura. Porque aquele contrato era nulo desde o momento em que ele pegou a caneta. A incapacidade legal protege ele de fazer maus negócios. Ok, o contrato não vale. E a vítima fica no prejuízo? Calma. A questão muda de figura na esfera extracontratual. Na rua. Se esse mesmo adolescente de 15 anos pega o carro dos pais escondido de madrugada, avança o sinal vermelho em alta velocidade e destrói o muro da casa do vizinho da frente, a conversa é completamente outra. Porque a vítima que estava dormindo e teve o muro destruído não tem culpa nenhuma da idade do motorista que bateu nela. Exatamente isso.
A incapacidade civil não é um escudo mágico para sair por aí causando danos impunemente na esfera aquiliana. O sistema garante a reparação indo atrás de quem é responsável por ele. Se o menor, por um acaso, tiver algum patrimônio próprio, como uma herança, ele até pode ser atingido. Mas, na grande maioria das vezes, o alvo principal daquela função compensatória que discutimos será o patrimônio dos pais ou dos responsáveis legais daquele adolescente. A lei diz essencialmente o seguinte para os pais: vocês têm o dever de vigilância sobre o menor. Se ele pegou o carro e causou um dano enorme na rua, quem vai pagar a conta da oficina do vizinho até o último centavo são vocês. O recado é que nenhuma vítima é deixada para trás só porque o ofensor não tem 18 anos na identidade. Isso explode a cabeça. Quer dizer que o sistema sempre encontra um caminho, sempre acha um duto para escoar a responsabilidade e proteger quem sofreu o dano de forma injusta, blindando o patrimônio da vítima a todo custo, independentemente de quem estava no volante. O sistema sempre busca a reparação. É um encerramento fantástico para mostrar para quem nos ouve que as regras desse jogo, desde lá da época da vingança privada brutal até as tecnologias supermodernas de hoje, foram desenhadas milimetricamente para que o dever primordial de não machucar o outro nunca seja ignorado ou esquecido. Um dever que sustenta a civilização. Com certeza. Bom, chegamos ao fim deste nosso mergulho longo e fascinante sobre a evolução de como reparamos os nossos erros. Nós esperamos muito que a nossa audiência saia daqui hoje, olhando para cada contrato que for assinar, cada semáforo na rua e cada relação de consumo com olhos bem mais atentos e curiosos. E que se lembrem da rede invisível. Isso. Que os conceitos de conduta, dano e nexo causal façam sentido na prática diária de cada um. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou mais esta análise detalhada com a gente. Continuem sempre curiosos, prestando atenção nas regras invisíveis que guiam o nosso mundo, e até a próxima.